103, 104 do Código de Processo Civil, eu só posso falar em conexão diante das mesmas competências. E não é o caso. Então, aí o que está acontecendo? Está saindo totalmente do campo de atuação da lei. A lei é específica, o procedimento é específico, a tutela é específica e a competência também. No exemplo que a doutora deu, como o homem também foi lesionado envolvendo uma relação doméstica, não seria o caso de aplicar a qualificadora do parágrafo 9º? Porque ela não faz distinção de gênero, não. Ali ela não faz distinção, ela fala que se aplica a todos os casos em que envolvam relações domésticas e familiares. É isso. É isso. Distintas, ok? Então, eu não vou para a vara de violência do aspecto com relação à mulher. Aí tem que entender... O 129, o parágrafo que foi estabelecido, né, é mais restritivo do que a lei. Né? Ali você vê em relações domésticas mesmo, estabelecidas. Diferente até da denominação trazida pela lei 11.340. Violência doméstica, familiar e de vínculos afetivos. Tá? Há também uma distinção que precisa ser observada. Contravenções vias de fato, por exemplo. Está tendo trâmite na vara da mulher ou, enfim, desloca a competência porque não trata. É uma questão que já estudamos, queremos só a sua posição, porque se discute muito, porque contravenção, se estaria inserido na lei, etc. O que não está funcionando. Nós sabemos muito bem os conceitos com relação aos delitos. E os delitos, eles são conceituados como crime ou contravenção. E a lei foi clara ao estabelecer crime. Por quê? Porque ela queria realmente proteger situações que têm um critério de bens e direitos de maior peso. Nós sabemos que as contravenções são tidas como de menor potencial ofensivo porque não há tão gravidade na conduta para a proteção de bens. Então, a lei foi específica. Quando falou crimes, é para ser crimes. Somente no caso de crimes, por causa da potencialidade lesiva, que eu posso falar também da competência perante a Lei 11.340 e da vara especializada. Então, todos os procedimentos de contravenção precisam ir para onde? Para os juizados. Exatamente. Há um motivo nisso. Sim, o habeas corpus em que foi decidido que não se aplica, que se aplica a Lei Maria da Penha, inclusive as contravenções penais. E eles fazem uma deturpação desse conceito de infrações penais, porque ele fala que onde se lê crime é para ler infração penal, como a gente sabe que não é assim que acontece. E no julgamento, só para complementar, da ação direta de inconstitucionalidade 4.424, eles reafirmaram esse posicionamento. E então, como é que a gente fica? Nós sabemos muito bem que os fundamentos, eles não fazem coisa julgada, não atrelam julgado, né? Nós temos as mais diversas construções referentes a essa lei, desde esvaziamento do próprio conceito da lei e as suas situações de necessidade, bem como ampliação, se nós não estamos dando conta nem dos limites caracterizados pela lei, imagine extrapolar esses limites com as contravenções. A lei ela foi muito clara, ela tem um objetivo específico de proteção, que é exatamente a proporcionalidade, como você bem citou.
né? São dois conceitos da razoabilidade e proporcionalidade, dois princípios que, apesar da nossa jurisprudência trabalhar como unidade de conceito, não há unidade. Quando eu falo em razoabilidade, eu falo de um critério racional. Quando eu falo de proporcionalidade, eu sopeso os bens evidentes para falar se há ou se não há proteção normativa. São dois princípios distintos, mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que há uma razão social para a lei dizer crime. E essa razão social se encontra nas convenções internacionais. Tá? Então, essa é uma construção. Com relação à situação do Supremo Tribunal Federal, eu até posso concordar, porque nós aqui temos que entender que um juízo criminal que está lá atuando num caso de estupro possa aplicar medidas protetivas, assistenciais para essa vítima, porque nós estamos frente a uma violência de gênero e eu posso pegar a CEDAW, independentemente da Lei 11.340, posso as convenções internacionais, porque ela tem normativa interna, porque o Brasil é signatário, ratificou essa convenção internacional. Posso pegar a CEDAW e posso pegar a Convenção de Belém do Pará e aplicar medidas protetivas para essas outras ocorrências. Inclusive, o próprio juizado especial, atuando nessas convenções, nessas contravenções, pode aplicar as convenções internacionais. Tá? Então, nós não podemos esvaziar e distanciar o objetivo dessa lei. É específica, é catalogar dados com referência a situações de gravidade, de bens e desses direitos atrelados à situação da mulher, à situação de gênero. Então, nós podemos, sim, aplicar medidas protetivas? Podemos. O juiz pode usar, inclusive, do poder geral de cautela nas mais diversas situações processuais. Não é isso? É isso. Mas o que acontece com relação à Lei 11.340? Ela tem um campo específico, ela tem uma razão, ela tem uma identidade, ela tem uma motivação. E é exatamente isso que precisa ser resguardado. A competência híbrida já dá trabalho demais. As situações com relação ao atrelamento da lei, no sentido assistencial, ou seja, o conteúdo, né, de direito, de cautela dessa lei é muito grande. Eu ainda vou atuar nas contravenções. Eu vou ainda atuar em situações extras que nem sequer há competência, como esse caso de justificativa de conexão, porque houve ofensas, né, agressões recíprocas. Eu não posso fazer isso, eu não posso simplesmente desconsiderar os conceitos legais. Eu posso falar em conexão se eu tenho o mesmo critério de competência. Não posso fazer uma criação normativa a meu bel prazer com relação aos conceitos que são processuais. Tá? E outro... Sim. Por quê? Porque a própria lei fala independentemente da escolha sexual. Tá? Não é de sexo, mas da condição no que se refere à escolha sexual. Tá? E exatamente por isso muitos estão justificando a aplicação da lei para travestis, né? Para as situações de pessoas nas relações homossexuais, entre que dois homens mantêm na condição, né, que não é de homem, mas nessa proximidade, nessa tentativa analógica. Isso já é uma distorção da lei. A lei veio para o critério de gênero, para a construção de espaços masculinos e espaços femininos. Essa é a pretensão da lei. Eu sei que precisamos de inúmeras tutelas normativas. Nós temos várias questões de direitos que precisam ser resguardados, mas estão fora do padrão dessa lei. Precisamos de lei no que se refere à atuação assistencial, atuação da violência contra homossexuais. Precisamos. Podemos ter as mais diversas justificativas com relação a isso. Mas não é a Lei 11.340 que serve a isso. A lei tem um objetivo, ela tem um conteúdo, ela tem um conceito, ela tem uma razão, ela tem uma história, que é a violência de gênero. A violência existente entre padrões, né, de escolha sexual é outra questão. Ser homossexual, não ser homossexual, ser travesti, não ser travesti, isso envolve, é lógico, padrões culturais também, mas não estão dentro da ambiência da Lei 11.340. Nós precisamos entender qual é a ambiência dessa lei. A ambiência dessa lei
é um mínus porque a lei maior das convenções internacionais, a CEDAW, por exemplo, ou a Convenção de Belém do Pará, fala em violência de gênero. Mas essa lei veio falar em violência de gênero no ambiente doméstico, familiar e de vínculos afetivos. Ela tentou, pelo menos, resguardar o núcleo, que é as relações de família. Tá? Mas tem as mais diversas, como eu citei para vocês. O assédio no ambiente de trabalho, o assédio sexual, está fora da lei. Mas é uma evidência cultural de violência de gênero. Tá? Então, você tem as mais diversas situações. Mas o que é que tem que ser enfrentado por essa lei 11.340? As ocorrências de crime, as ocorrências de violência de gênero em relação à mulher no ambiente doméstico, afetivo ou de vínculos familiares. É nisso que tem que atuar a lei 11.340. Ok? Então, vamos entender os institutos para, então, compreender os espaços. Mas temos sede de proteção, né? Por exemplo, a estrutura dessa declaração do Supremo Tribunal Federal, com a possibilidade de casamento entre homossexuais, poderia ter qualquer outro nome, que não casamento, poderia ter vários nomes isso, né? Mas pega-se um instituto e majora o instituto para outras situações. Não se pode fazer a mesma coisa com a Lei 11.340. Porque a Lei 11.340 veio por um detalhamento específico, que é a violência de gênero, historicamente construídas. Então, eu não posso distanciar dessa elementar. Eu não posso ampliar isso para outras situações de ocorrência de violência. Eu posso até aplicar o poder geral de cautela, mas não a razão da Lei 11.340, porque eu esvazio a lei. Ela é uma lei específica, e nós sabemos muito bem que diante de uma lei específica eu não falo em regra geral. Diante de uma regra geral, eu não posso simplesmente querer desconsiderar essa regra geral para um fato, que é o fato comum, e tentar uma regra especial daquilo que se encontra fora desse estado de coisas. Tá? Eu não posso pegar uma violência entre dois homens que estão se agredindo num bar e aplicar a Lei 11.340. Ora, são institutos diversos, são situações diversas, são razões diversas, são normativas diversas. Podemos até precisar de uma proteção, ele pode, inclusive, estar sendo ameaçado, a pessoa pode estar querendo pegar os bens dele, as mais diversas situações. Posso aplicar o poder geral de cautela? Posso, mas não vou aplicar a Lei 11.340, que o objetivo dela é específico. Ok? Ainda falando da questão das contravenções penais, você falou no início da sua resposta que os julgamentos eles não são vinculativos. Só que nesse caso foi... Ok. Enfim, só que na ação direta de constitucionalidade é controle concentrado. Então os efeitos são erga omnes e vinculantes. E aí? A parte dispositiva. Quando o Supremo fala assim, ao final, julgo constitucional, declaro a constitucionalidade do artigo tal, 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 por esse motivo tal, 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 isso faz coisa julgada. Isso atrela todos os juízos. Isso é erga omnes. Quais foram os fundamentos do Supremo que, enfim, que há uma situação, há uma relação, há uma... Nós sabemos muito bem que a causa de pedir não faz coisa julgada. O pedido é que atrela a coisa julgada. Ok? Então, as justificativas construídas no julgado não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é a parte dispositiva. Quando você julga procedente o pedido do autor para que pague alimentos no valor enfim, mediante depósito, o que fez coisa julgada é isso. Ah, você usou lá no seu argumento de causa de pedir que ele é rico, milionário. Isso faz coisa julgada? Não faz. Ok? É isso que eu quis dizer. O fundamento, olha só, você dentro de uma sentença, você tem relatório, você tem fundamentação e você tem a parte dispositiva. O que causa efeito erga omnes é a parte dispositiva. Ok? Se o Supremo Tribunal fala, cabe prisão civil por dívidas. Essa é a parte dispositiva. Ok?
Então, ele decidiu, por exemplo, que não é o caso, porque é exatamente o inverso a posição do Supremo Tribunal Federal. Mas o que é que causa a vinculação? Vamos dizer que haja uma súmula nesse aspecto. É exatamente a parte dispositiva. É isso que faz a coisa julgada e cria o critério erga omnes. Fala de infrações, né? E aí na construção do fundamento, eu li a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na construção do fundamento é que ele faz a distinção entre crime, contravenção, falando que a lei quis dizer infrações, tá? Mas não é na parte dispositiva que isso ocorre. Pergunta é o seguinte: qual o entendimento da senhora, assim, com a representação do Mato Grosso, uma vez que está havendo o caso da Bahia, que há algum tempo os delegados de polícia têm assim, um certo convencimento de que não arbitraria fiança nos casos de Lei Maria da Penha, seriam encaminhados para que a Justiça decidisse. Hoje, diante até da atuação da Defensoria Pública, de circunstâncias diversas, cada caso é analisado e a autoridade policial naquele momento decide. Muitas vezes, assim, até final de semana é arbitrada a fiança. E na segunda-feira, quando eu recebo aquele, meu Deus, que absurdo, que a gente já tem conhecimento até de outras circunstâncias, mas a autoridade policial é livre na sua decisão. Outras vezes a gente não arbitra a fiança e fundamenta, dizendo que por tais e tais circunstâncias, mas quando encaminha para o plantão judiciário, o juiz entende pela liberdade provisória, até mesmo sem pagamento de fiança. Eu pergunto, qual o entendimento da senhora de Mato Grosso do Sul? Qual seria o melhor entendimento? Gente, a questão da fiança é muito delicada, né? Nós sabemos muito bem que a fiança continua sendo estipulada, não há nenhum proibitivo para a questão da fiança. O problema é que a violência de gênero lá traz, essa situação da Lei 11.340, as mais possibilidades diversas de risco. E esse é que é o problema. Esse é o problema. Mas nós sabemos muito bem que pela situação de falta de estrutura no Brasil, tem se tentado dessa forma. Olha, isso aqui é mais grave, isso aqui é menos grave. Por isso nós começamos essa pesquisa de estatística semelhante ao estado da Geórgia nos Estados Unidos, que faz um atrelamento de risco. Se há 3 ocorrências, a quarta ocorrência de morte. Porque a estatística fala que a quarta ocorrência é de assassinato. Depois de 3 ocorrências de lesão corporal ou ameaça e 2 lesões corporais, nós temos a evidência da tentativa de homicídio ou morte, ou seja, o assassinato em si. Então, nós estamos tentando construir uma teoria de risco, mas nós não temos isso. Mas precisamos de sensibilidade para as razões da Lei 11.340. Porque diferente de uma pessoa que sofre uma violência na rua, que nunca mais vai ver aquele réu, a violência cometida no ambiente doméstico atrela a família toda. Os filhos sofrem, vocês imaginam, por exemplo, se esse caso que eu citei aqui, desse menor de 6 anos, que ajudou, tentou todo o tempo salvar essa mãe e lutou com esse pai. Vamos dizer que essa mulher tivesse sobrevivido. E através de um HC, esse homem conseguisse ser solto. Já pensou esse homem voltando para o lar? Qual seria o estado dessa criança? Toda a situação de risco dessa família. Gente, isso é incomensurável e as pessoas não percebem essas relações de alto risco atrelada à própria situação da família, a própria convivência, uma pessoa que conhece a sua intimidade, que conhece seus passos, sabe onde você vive, onde você trabalha, sabe tudo a seu respeito. Então há um risco muito grande, há evidência desse risco. Então a gente tem que ter cautela. Mas não há hoje, o meu posicionamento é que não se deve conceder fiança. Meu posicionamento. Pelas razões normativas da lei, pela
situação das convenções internacionais, mas eu não tenho um proibitivo na lei. Eu só tenho proibitivo de pena pecuniária na lei. Mas eu não tenho o proibitivo da fiança. Mas nós temos razões que podem justificar a necessidade de uma cautela. E nós sabemos muito bem que quando estão presentes os requisitos de uma preventiva, nós não devemos estabelecer a fiança. E há risco evidente. Esse réu vai para onde, gente? Vai para a família. Quem se encontra nessa casa? Os filhos e a mulher. Fisicamente, regra, o homem tem muito mais força. E nós sabemos muito bem o que significa isso. É uma temeridade, uma decisão dessas. Pode acontecer qualquer coisa. Por medo, receio dessas situações todas que nós estamos vendo lá em Mato Grosso, as delegadas que atuam, especificamente os delegados, que quando tem o plantão de outros que são os delegados genéricos, eles não vêm assim, eles estipulam sempre fiança. E aí nós temos as mais diversas ocorrências, desde voltar e agredir, de ameaçar, enfim, as mais diversas situações. Ficamos à mercê, exatamente por ficarmos à mercê que o Núcleo de Vulnerabilidade, Direito e Gênero da Universidade Federal está levantando essa teoria do risco na ambiência doméstica e familiar.